O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus então começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por gentileza? Oxalá tivéssemos tempo para alimentar minuciosamente de cada vírgula do Evangelho de hoje, que dá um retiro. Daria, de fato, uns 2 ou 3 dias de meditação, somente o trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que escutamos no dia de hoje. Mas gostaria, porque o tempo é escasso, diante de tantas coisas importantíssimas que este Evangelho nos mostra, a necessidade de reconhecer a identidade de Jesus, de ver que Jesus é de fato Deus, Filho do Deus vivo, o Messias esperado, da autoridade petrina, da força de Deus que se manifesta na igreja e que nem mesmo a morte ou o inferno pode vencê-la, a questão do poder das chaves, do anúncio da paixão, da humildade do discípulo. Vejam, só em alto já elenquei aqui uns 7 pontos. Eu gostaria de meditar com vocês algo que há em comum, tanto no Evangelho, quanto na primeira leitura e também na nossa vida, que é a capacidade que nós temos de esquecer muito rápido as coisas de Deus. Nós até provamos, vemos, experimentamos grandes sinais que o Senhor nosso Deus concede na nossa vida. Se formos parar para pensar e sermos sinceros, todos nós, em maior ou em menor proporção, em algum momento da nossa existência, já pôde dizer assim: isso foi graça de Deus. Isso que me aconteceu está para além das minhas forças, da minha sabedoria, do auxílio de qualquer outra pessoa humana. Isso é dom de Deus. Mas parece que do momento em que nós provamos a ação de Deus, que para alguns se manifesta como um milagre extraordinário, para outros é um momento de uma conversão, onde há uma verdadeira e radical mudança de vida. Aí vai passando o tempo, as preocupações do mundo,
as dificuldades do dia a dia, vão fazendo-nos esquecer daquela experiência primeira e fundamental que nos assegura todo o resto. É por isso que Jesus pergunta para os discípulos, porque ele não está nem aí preocupado, como eu disse hoje na rádio. Jesus não está preocupado com o que o povo está falando a respeito dele, não. E às vezes, me permitam abrir um parênteses aqui, a gente preocupa demais com o que os outros falam a nosso respeito. E passamos a viver uma vida inteira para manter uma fachada, porque queremos sempre conservar uma política da boa amizade que não leva do nada a lugar nenhum. Preocupamos-nos com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, e no entanto nós mesmos não temos consciência de quem realmente somos. Jesus tinha consciência de quem ele era. Por isso, se os outros diziam se ele era batista ou se ele era possuído por um demônio, para ele tanto fazia. Ele sabia quem ele era. Mas o que está em xeque aqui é o dar-se a revelar àqueles que amam. Jesus queria saber quem que era ele para aqueles que estavam ali do ladinho dele já há 2 anos. E aí Jesus usa do preto. Parece que Jesus é até mineiro, né? Ele vai rodeando. O que estão falando de mim por aí? Aí começa a fofocaiada. Estão falando que o senhor é João Batista, que ressuscitou. Não, tem gente que acha que o senhor é um profeta. Outros estão falando que é isso, outro é aquilo. Mas aí Jesus vai no coração. E para vocês? Quem eu sou para vocês? Vejam, responder essa pergunta, do ponto de vista intelectual, racional, é muito fácil. Podemos de cara dizer, tu és Deus, o Senhor dos senhores, Deus vivo e verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas assumir isso aqui no coração é um exercício diário que nos custa, dia após dia, viver da fé. É por isso que eu disse, o que sustenta esta afirmação é a experiência que fizemos lá no passado e que precisa ser atualizada todos os dias. Pedro aqui se torna o primeiro do colégio apostólico, porque ele toma a iniciativa, ele não pensa 2 vezes. Quando Jesus pergunta, para vocês quem eu sou, ele já fala em nome dos 11. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esta experiência de Pedro só foi possível porque alguns anos atrás Jesus passou à beira do mar, olhou para ele e disse, segue-me. Essa mesma experiência só foi possível ao povo de Deus porque o povo de Deus provou e viu a força do seu braço. Quando, passando no Egito, feriu os primogênitos e abrindo prodigamente o Mar Vermelho, os fez atravessar no Mar Vermelho. Mas o que eu quero chegar é exatamente agora nesse ponto. Por quê? Tanto o povo de Deus como Pedro causam uma certa ira no coração de Deus. O povo, porque não obedecendo à voz de Deus, começou a andar em círculo no deserto e não chegava nunca onde precisava chegar, começou a ter sede. Acabou a água, normal, andando no deserto. E aí, eles ao invés de humildemente se aproximar de Deus, começaram a murmurar. O povo reclamão, que reclama de tudo, e puseram Deus à prova, como nós dizemos no Salmo. Nessa região do deserto chamado de Massa, lá eles provaram a Deus, colocaram Deus à prova, dizendo assim para ele, era preferível que tivéssemos morrido como escravos no Egito, do que agora morrer de sede no meio do deserto. Deus não se importa conosco, Moisés muito menos. E aí Deus, para provar que ele nunca desampara, poderia ter agido com fúria e aniquilado o povão. Mas falou para Moisés assim, Moisés, pega o cajado, bate 2 vezes na rocha e eu vou dar água para esse povo.
eu vou saciar esse povo. Mas aqui, olha, Moisés foi, só que na hora de bater na rocha, Moisés duvidou. Moisés titubeou e disse: vamos ver se Deus nos dará de fato a água. É por isso que Deus fez essa promessa a Moisés. Quando eles viram a água jorrando em Meriba, aliás, a água que eles deram o nome de rio Meriba, Deus falou a Moisés: como um sinal, você não vai entrar com esse povo na terra que eu prometi. Você vai levá-lo até a porta, mas lá você não vai entrar, porque você duvidou. Olha a mesma reação agora de Pedro. Quando Jesus começa a falar da cruz, que vai morrer, vai ser rejeitado, vai ser entregue na mão dos homens, vai ser torturado, pisado, Pedro se adianta. Pedro, eu gosto de Pedro, porque Pedro é ousado pra caramba. Eles pegou Jesus, vamos ali no cantinho, a gente precisa conversar. Foi o que está escrito aqui, ó. E tomando Jesus num lugar à parte, começou a repreender Jesus. Pedro, eu fico imaginando a cena. Pedro deve ter virado para Jesus e falado: você tem noção do que você está falando? Você acabou de falar agora que você é filho de Deus vivo. Agora, olha a bobajada que você está dizendo aí. Negócio de cruz, não. Isso não. Deus te livre disso. Isso nunca vai te acontecer. O que Jesus disse para Pedro? Afasta-te. Não é a melhor tradução. O verbo usado aqui é um verbo grego que significa vai para trás. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vá para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa como Deus, pensa como os homens. Essa é a experiência de Pedro, que quer passar à frente de Deus e dar até mesmo correções a Deus. É a mesma experiência de Moisés, que duvida, que vacila, mesmo tendo provado e visto. É a experiência minha, sua, que insistentemente queremos nos colocar no lugar de Deus. Tem hora que a gente deixa Deus de lado. Tem hora que a gente confia mais num parecer negativo que o mundo nos apresenta do que na força do amor de Deus que não desiste de nós. E aí a gente faz essa mesma experiência de sermos privados da vida, de sermos privados da terra, que não é mais um espaço geográfico, mas é a vida em comunhão com Deus, porque nós começamos a pensar como os homens pensam. O cristão é chamado a fazer diferente. Sendo homens, nós somos chamados a pensar como Deus. Porque toda vez que nós pensamos como ser humano, nós não entendemos a lógica da cruz. Toda vez que nós pensamos com a nossa razão humana, nós damos corda para Satanás. E aí a cruz se torna para nós escândalo, se torna para nós motivo de angústia. Essa experiência da cruz é a experiência do dar de si, do abandonar-se por amor a alguém, por amor aos outros. E isso para o ser humano é impossível. Nenhum de nós, humanamente falando, estamos dispostos a morrer para os nossos desejos, para os nossos caprichos, para os nossos prazeres. Nenhum de nós está disposto, em sã consciência, a abraçar a experiência do deserto, onde somos provados na fidelidade, se não for seguindo os passos de Jesus. Por isso, hoje nós somos chamados a ocupar o mesmo lugar. Pedro foi chamado para seguir. E seguir significa estar atrás de alguém, né? Não à frente. Nós somos chamados hoje a ocupar o lugar nosso, atrás de Jesus. É Ele quem guia. Se Ele nos guia, nós não seremos mortos de sede no deserto, seja no deserto da aridez da fé, no deserto da enfermidade, no deserto da dificuldade, no deserto da pandemia, porque passando por esse deserto, nós vamos associar a nossa cruz à cruz redentora e venceremos por uma única coisa, pela fé de que Ele é o Cristo,
o Filho do Deus vivo, e está à nossa frente. Nós somos então chamados hoje, meu irmão e minha irmã, a não duvidar de Deus, que continua dando-nos provas de que está conosco, que é Emanuel, isto é, Deus conosco, nos ampara, nos sustenta. E assim, tendo esse ponto de partida, ocupar hoje o lugar que é nosso. O nosso lugar não é o lugar do mestre. O nosso lugar é daquele que, reconhecendo Jesus como caminho, verdade e vida, está disposto a abraçar a cruz, porque sabe que a ressurreição está com ele. Assumamos o nosso papel de discípulos. Tenhamos um coração crédulo, que acredita em Deus, confia em Deus e por isso passa pela cruz sem escandalizar-se, porque a cruz é para aqueles que estão com Jesus o sinal mais concreto de que Deus nos ama e, ao mesmo tempo, o porto mais seguro para aqueles que querem chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantemente fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. A cada prece,